Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. É um texto bastante conhecido da igreja. Ele diz assim, Mateus capítulo 5, o verso 13. Amém. Diz assim então a palavra do Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Pisado pelos homens. Que o Senhor nosso Deus, em sua infinita graça, abençoe-nos. E assim como bem falou o presbítero Adonias, que as palavras sejam de maneira muito grande, assim aplicada nas nossas vidas para a nossa edificação, exortação e bem como a nossa consolação. Amém. Meus irmãos, eu creio que nós, por se tratar de crentes, homens e mulheres, mas não apenas crentes, nós temos um hábito muito bom, ou de repente não muito bom, que é comer. Comer para uns é uma verdadeira maravilha, ou se não para a maioria de nós comemos. Mas aí entra o fator balança, que complica tudo, né? Dificulta tudo para a nossa caminhada. Mas comer é um negócio bom. Eu creio que boa parte dos irmãos que aqui estão, por vezes, gostam de ir até a cozinha e ali preparar algum prato. Como nós temos na nossa semana de oração, uma das nossas dicas é exatamente esta, que alguém, principalmente o pai, né, deveria ir para fazer um prato para a família. Mas eu pelo menos gosto de, às vezes, apenas às vezes, tá? Apenas às vezes, ir à cozinha e preparar alguma coisa para nós comermos, né? E eu gosto muito dos temperos, muitos temperos, compro tempero na Mondichel, do nosso irmão, mas basicamente um tempero predileto que eu gosto de usar constantemente naquilo que eu preparo, basicamente é o alho, o sal, um pouquinho de cebola, mas o alho e o sal e o tal do toucinho, né? O toucinho que ele é uma marca-chefe de uma comida, um arroz, um feijão, enfim, e ali você consegue dar um sabor diferente, um alho juntamente com o toucinho e o sal que não pode faltar de forma nenhuma. Então, cada um de nós, creio que cada um tem o seu tempero preferido. Alguns vão dizer, não pastor, eu coloco uma pimentinha do reino, não coloco ali, de repente, um açafrão ou um outro tipo de coisa que possa dar o sabor para o seu prato, para aquilo que é chamado de preferido. O seu toque mágico na cozinha. E nós temos, o pastor Brito foi embora, mas deixou um prato aqui que constantemente reúne os irmãos, eles lembram, comem esse prato. É um macarrão ali com um bocado de negócio dentro, né, mas muito bacana. Deixou o DNA, deixou vamos assim colocar, o toque mágico do pastor Brito aqui na vida dos irmãos, né? Ainda tinha o hábito de fazer o quê? Nada, a camisa, né? De puxar a camisa para cima, o pessoal pegava e ficava mangando dele, ele ficava chateado, mas era apenas momentâneo. Então tem gente que tem de fato um toque especial na massa, são bons para fazer massa. Outros, por sua vez, fazem verdadeiras delícias chamado carne de panela. Outros, de repente, falam, pastor, eu faço uma moqueca que, olha, é de lamber os beiços, é de encher o estômago mesmo, uma coisa fantástica. Então, na verdade, cada um tem o seu jeito peculiar de cozinhar. Cada um tem o seu jeito peculiar de deixar a sua marca. Cada um tem a maneira de deixar o seu DNA impresso, impregnado naquele prato.
Então, bem assim, quando nós tomamos por nota essa ideia de sal e apontando para a cozinha, para o que nós gostamos de fazer, que é comer com moderação, é claro, com cuidado, nós precisamos então entender que, dessa forma, bem desse jeito, nosso Deus, em sua infinita graça, olhou para a igreja de uma maneira muito clara e percebe-se, ou pelo menos quem olhar para a igreja, tem que perceber o DNA, tem que perceber as características, tem que perceber o toque do dono da igreja, tem que perceber aquilo que de fato é chamado igreja, do seu ideal ou do idealizador de igreja, para então tão somente dizer, essa igreja tem a característica do seu dono, esse prato tem a característica do seu dono, e assim por dizer. A igreja é o tempero, a igreja de fato, ela é o tempero que o nosso Senhor Jesus, o nosso Senhor Yahvé, o nosso Deus usa para causar a transformação no mundo. Podemos então pensar um pouco rapidamente, por que eu digo isso? Porque a igreja é chamada no mundo, ela é chamada do mundo, está no mundo, mas não é do mundo. A igreja, antes chamada do mundo, ela chama do mundo aqueles que devem pertencer à família de Deus. Então a igreja é chamada do mundo, está no mundo, mas não faz parte do mundo, para chamar aqueles que estão no mundo para fazer parte da família de Deus. A igreja, ela só é relevante quando é totalmente diferente do mundo. A amizade da igreja com o mundo acaba perdendo ou tirando dela o seu maior DNA, a sua maior característica, a sua maior identidade. É um desastre para a igreja quando ela começa a imitar as coisas do mundo. Mas também quando a igreja tenta imitar o mundo para atrair o mundo, fazer programações joviais, quem sabe, algum tipo de programações para entreter, para chamar adultos, chamar senhoras, enfim, isso acaba se tornando um problema e um perigo muito grande. Quando a igreja começa de alguma forma a tentar imitar o mundo para atrair as pessoas. A igreja, ela então começa a perder a sua capacidade transformadora. Passamos de igreja e nos tornamos agora a produzir e provocar entretenimento. De repente nos tornamos um teatro, ou quem sabe um Rotary Club, um clube que seja aí da vida. Que mensagem você está deixando no mundo? Que tipo de gosto nós estamos deixando na vida das pessoas? Quando você passa, quando nós passamos, o que as pessoas dizem ao nosso respeito? Ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva. Rapaz, eu vejo o temor de Deus na vida daquela pessoa. Eu vejo um crente fiel, zeloso na vida daquela pessoa. O que as pessoas de fato pensam a respeito de nós? Quando eu digo igreja, eu não estou me referindo ao templo, a esta estrutura concreta. Eu me refiro a você, claro. A mim, nós sabemos muito bem dessa ideia. Então, ninguém consegue viver sem influenciar. E é uma fala de um diplomata de filantropia ou filantropo, ativista social ali nos Estados Unidos. O nome dele é Lee Burritt, o nome é mais ou menos esse. E ele deixou uma frase muito interessante que eu cito para os irmãos nessa noite, que diz: nenhum ser humano pode vir ao mundo sem aumentar ou diminuir a soma total da felicidade humana. Repito, nenhum ser humano pode vir ao mundo sem aumentar ou diminuir a soma total da felicidade humana, não só hoje, mas por séculos. E aí eu chamo essa responsabilidade para cima de mim, para cima da minha pessoa como igreja de Cristo. Eu contribuo para aumentar a felicidade das pessoas, ou eu contribuo para diminuir a felicidade das pessoas? Por que digo isso? Porque não é possível vivermos um único dia sem causarmos influência. A vida de qualquer pessoa que esteja ao nosso derredor. Pois aonde quer que nós vamos, onde quer que você vai,
A sua sombra vai com você para tocar outras pessoas. O seu jeito de ser, a sua maneira pitoresca de ser ou não, a sua maneira mais intelectualizada ou não, a sua maneira despojada ou não, o seu jeito engraçado ou mais sério de viver, essa sua maneira, ela está causando mais alegria, mais felicidade ou menos felicidade na vida das pessoas. Que tipo de influência nós estamos causando na vida das pessoas? E é isso que de fato nós precisamos entender, porque nós estamos tocando as pessoas não com as nossas mãos, mas com as nossas influências. No calor amoroso do nome do Senhor Jesus, nós precisamos dar a esse mundo frio, gélido, transformações. E de fato a igreja de Cristo Jesus, ela entra com esse nível. E é precisamente o que Jesus está ensinando. Chama a sua atenção, depois de fazer essa introdução, chama a sua atenção para exatamente Mateus capítulo 5, o versículo 13, quando ele diz: vós sois o sal da terra, ponto e vírgula. Vós sois o sal da terra. E Jesus aqui está falando sobre influência. Jesus está falando sobre como você, como eu afetamos o mundo que está ao nosso derredor, como nós estamos influenciando, como nós estamos causando na vida das pessoas. De fato, Jesus claramente está sendo seguido o capítulo 5, o contexto do verso, de um verso número 1 ao verso número 12, os irmãos podem ver, diz a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Jesus claramente está sendo seguido por dois tipos de multidões distintos. E nesse aglomerado de pessoas, nós temos um primeiro grupo, uma primeira leva, segundo o texto. Uma multidão querendo segui-lo e também aprender de Jesus. Jesus é um mestre por excelência, um grande mesmo conhecedor das sagradas letras. Então havia aqueles que tinham de fato um compromisso com o Senhor Jesus Cristo, mas por outro diz o caminhar, o ministério do próprio Jesus Cristo nesses 3 anos, que outro grupo de pessoas, por outro lado, haviam aqueles que estavam seguindo Jesus por curiosidade, por oportunidade, para ver grandes milagres e depois sair contando nas pontas ou quem sabe nas praças das cidades. Então nós temos 2 grupos distintos de gente, de pessoas, para tão somente poder dizer: eu vejo Jesus. Então ele começa a filtrar, o verso de número 1 do capítulo 5. Então ele começa a filtrar aqueles que querem seguir, através da pregação. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E então ele começa a filtrar: quem quer me seguir? Quem quer ser meu discípulo? Quem quer fazer parte do meu colégio apostólico? Então o verso de número 1 do capítulo 5, o Sermão do Monte, passa então a ser a grande ferramenta de corte. Para aqueles que querem ser discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles precisavam se encaixar perfeitamente em cada uma das bem-aventuranças. Então nos versículos de número 1 ao versículo de número 12, nós temos essas definições do caráter daqueles que querem assumir esse compromisso com o Senhor Jesus Cristo. E de fato e de verdade, temos que tê-las de cós salteado e aprender e aplicar nas nossas vidas. Então nós somos os macários, somos os felizes, os bem-aventurados, que choram pelos nossos pecados, e aí vai dando prosseguimento às narrativas, a narrativa das bem-aventuranças. Somos os mansos diante de Deus, os que têm fome e sede de justiça, os que consequentemente são misericordiosos, que são puros e precisam buscar essa pureza de coração, os pacificadores, como ele mesmo vai descrever. E aí nós temos as ações que vêm contra a igreja de Cristo Jesus. Então, à medida que vivemos a realidade das bem-aventuranças, afastamos o mundo. À medida que nós vivemos as bem-aventuranças, começamos a abrir uma lacuna, um vácuo, um abismo. Então Mateus capítulo 5, no verso 11 e 12, ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa
vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos, exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O verso 11 e 12, o Senhor Jesus Cristo então passa a fazer a bem-aventurança de transição. O verso 11 e 12, vemos nesses versos de 11 e 12, a atitude do mundo para com os crentes. A atitude do mundo para com aqueles que têm caráter, que têm o DNA, que buscam em tudo ser igual ao seu mestre. Qual é a ação, qual é a atitude? Flores, beijinhos, abraços, perseguição. Perseguição. Então o verso 13, até o versículo 16, mais propriamente o verso 13, que nós vamos trabalhar nessa noite, e o verso 13 então diz, tão somente que essa é a atitude que nós precisamos ter. A igreja de Cristo precisa ter para com o mundo. Então o mundo vai nos odiar, o mundo vai nos perseguir, as pessoas vão colocar de repente nós numa situação difícil, dificultando nossa caminhada, muitas vezes nesse mundo, mas nós precisamos influenciá-los. Que desafio! Que desafio é você influenciar aquele que persegue. Que desafio para nós como igreja influenciar, causarmos algo na vida da pessoa, quando nós não somos bem-quistos. Então o ponto é este: não deixe a perseguição alterar sua função no mundo. Não deixe a perseguição, as dificuldades, o ódio a causar algo na sua vida. Por isso Jesus chama os discípulos de sal. Ele diz: vós sois o sal da terra. Por quê? Eu fiquei a semana toda batucando com esse negócio. Confesso para os irmãos. Claro, eu um bocado hoje, essa semana lá em casa. Porque é um texto bastante conhecido nosso. Quantos de nós não sabemos a respeito do sal? Vós sois o sal da terra. E aí nós temos abrimos vários leques, como eu já citei. Provavelmente numa situação de influência, de repente. Mas nós vamos ver algo mais profundo nessa questão. E eu quero que os irmãos prestem bastante atenção. Por que Jesus Cristo vai usar essa metáfora do sal? Por que Jesus Cristo usou exatamente o sal como metáfora? Por que ele não pega outro, como ele usou de fato o trigo? E os irmãos sabem muito bem o porquê do trigo, que ele vai pegar a semente. Cada uma dessas tem um porquê. Tem um porquê. No contexto da época, os gregos olhavam para o sal e o chamavam o sal simplesmente de theon. Os gregos chamavam o sal de theonos. Eles diziam que nada era mais valioso do que o sol e o sal. O sol e o sal, eles diziam, é divino. O sol é divino e o sal é divino. Então o mundo árabe, onde ali eles estavam inseridos, israelitas também, naquele contexto do Oriente Médio, se um homem compartilhasse o sal com outro homem, por isso que nós temos, só conhece uma pessoa quando come sal junto. Ou então veio comer sal na minha mão, comer sal na minha mão. Então quando uma pessoa entrava na sua casa, um homem entrava na casa de outro homem, isso significava, e ele logo dava uma quantidade de sal para comer. Isso significa que ao entrar na minha casa, você está sob os meus cuidados. Eu passo a cuidar de você. Comer sal na casa significava então estar sob os meus cuidados. Mesmo que fosse o pior inimigo, de repente alguém estava perseguindo e ele não sabia, ele entrava dentro da casa, mas esse cara é meu inimigo. Ele não vale nada, ele me persegue, ele é cruel, ele é isso, ele é aquilo. Mas então ele vê essa vazia de sal, ele pegasse o sal e comesse. Então aquela pessoa, por obrigação, ela deveria cuidar do seu inimigo e fazê-lo seu amigo, dando tudo do bom e do melhor dentro da sua casa. O sal então era usado para fazer as amizade entre dois homens. O sal era o instrumento de aproximação entre dois inimigos. Os irmãos estão entendendo? O sal é o instrumento de aproximação entre dois inimigos. Mas eu volto para o texto. A palavra do Senhor diz: vós sois o sal da terra. De onde é que Jesus tira essa ideia?
Claro, o Salmo vai dizer, vós sois divinos, por um pouco inferior aos homens, aos anjos o Senhor te fez, vós sois deuses, numa ótica que Jesus Cristo cita os Salmos. E nós sabemos que o mundo se encontra em inimizade com Deus, e aí a própria bem-aventurança vai dizer, bem-aventurados sois os pacificadores, verso de número 9, 5:9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Poderia caminhar tranquilamente por esses dois, esses dois trajetos, esses dois caminhos, dizer para os irmãos que o sal aqui significa que vós sois divinos. Jesus Cristo está dizendo, vocês farão coisas sobrenaturais, como de fato Paulo fez, como Pedro fez, e nós vimos isso no livro de Atos, e aplicaria tranquilamente. Mas também poderia dizer, vós sois os pacificadores, vós sois o sal, vós sois aquele que vai aproximar Deus Pai com aqueles que estão distantes porque existe uma lacuna, o homem pecou e agora precisa uma ponte. Jesus Cristo é o mediador dessa aliança e ele envia os discípulos para fazer essa ponte. Vós sois os pacificadores, caberia também tranquilamente. Mas não é isso propriamente que Jesus Cristo quer dizer. Eu chamo a atenção porque eles liam a Bíblia, e a Bíblia que Jesus Cristo lia juntamente com seus discípulos era o Velho Testamento. E quando voltamos os olhos para o Velho Testamento, nós percebemos que os discípulos conheciam muito bem essa ideia. Quando nós lemos a respeito de que o sal ele era indispensável, assim como tinha a carne, esquartejava o bicho, esquartejava o carneiro, esquartejava o bezerro, automaticamente nós sabemos que Deus ele dizia logo, coloque sal sobre o animal. Por favor, eu preciso ler alguns textos com os irmãos, e os irmãos têm um pouco de paciência. Diz lá então a palavra do Senhor. Levítico capítulo 2, 13. Levítico 2, 13 diz assim. Lá no Velho Testamento. Só para mostrar o que Jesus Cristo quer dizer quando vós sois o sal. 2,13 diz assim. Toda oferta dos teus manjares temperarás com sal. A tua oferta de manjares não deixará faltar o sal da aliança do teu Deus, e todas as tuas ofertas aplicarás sal. Caminhe comigo. Se eu vou para Números, mais à frente um pouquinho, Números, capítulo de número 18, verso 9. 18, 9, diz assim. 18, 19. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor Yahvé, dei-as a ti e a teus filhos e as tuas filhas, contigo por direito perpétuo, aliança perpétua de sal perante o Senhor Yahvé, é esta para ti e para a tua descendência contigo. Eu quero ler um texto também em o profeta, lá depois de Isaías, Ezequiel capítulo 43. Ezequiel capítulo 43, que diz assim, Ezequiel 43, já não fez, Ezequiel 43, 23 e 24, diz assim, acabando tu de os purificar, oferecerás um novilho sem defeito, e do rebanho um carneiro sem defeito, oferecê-los-á perante o Senhor Yahvé. Os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão em holocausto ao Senhor. O que nós temos nessa noite, irmãos? A ideia é que existe uma aliança de sal, estabelecida, cortada e ensinada para que os sacerdotes fizessem. Por isso é que Jesus Cristo chama toda a multidão, e é um aglomerado, então ele faz uma divisão, ele diz, vós sois de fato os meus discípulos, e os outros estavam apenas ouvindo, curiosos que estavam ali no Sermão do Monte para ouvir aquelas questões todas.
E então Jesus começa agora a direcionar de forma bem pedagógica para eles, dizendo: vós estáis debaixo da aliança de sal. 2 Crônicas 13:5, não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania de Israel? A ele e os seus filhos por uma aliança de sal? Ou seja, entende-se que uma aliança de sal, isto é, uma aliança incorruptível e eterna. À medida que o sal era adicionado a diferentes tipos de produto, quando eles traziam para serem sacrificados, principalmente a carne que eles traziam, os sacerdotes traziam, os israelitas traziam, então eles tinham que colocar sal para evitar a putrefação, para evitar que houvesse ali a decadência daqueles animais, ou da carne dos animais. Então tomou-se um emblema de incorruptibilidade e permanência. Então quando Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, Ele está dizendo simplesmente, vós sois incorruptível, vós sois permanente. Pedro passou, Paulo passou, Tiago passou, Natanael passaram, todos eles, João, todos eles passaram, mas esse sacerdócio, ele é permanente. Quando o próprio Paulo vai dizer, vós sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós agora somos os responsáveis pela incorruptibilidade dessa nação, dessa cidade, desse estado. Uma aliança de sal agora está sendo de fato e de verdade vivenciada por nós, uma aliança durável, uma aliança perpétua. O sal é um sinal da incorruptibilidade, como sendo então de uso singular para preservar as coisas da corrupção. Os sacerdotes, eles tinham que matar muitos animais. Pense numa pesquisa difícil, porque provavelmente eles matavam os animais, eles ofereciam os animais na parte da manhã e à tarde, e à tardezinha. Só para os irmãos terem ideia, no 2 Crônicas 4, verso 1, o altar do holocausto, ele tinha mais ou menos 9 por 9. E ele era colocado sobre um altar mais ou menos como a galeria. Então era mais ou menos 4,5 metros de altura, tinha as escadarias, e lá em cima tinha uma grande grelha que nós chamamos, 9 por 9. 9 por 9. Então era uma churrasqueira grandona. Mas a grande dificuldade era, quando nós lemos 2 Crônicas, capítulo 7, 4 e 5, era muita carne para ser queimada. Diz a palavra do Senhor lá, que naquele ano, por favor, naquele ano, quando o rei Salomão, ele consagra o templo, 2 Crônicas 7, 4, só para os irmãos entender, eu não quero ser enfadonho nem cansativo para os irmãos, mas 7, 4, diz assim: 7, 4 e 5, diz assim: então o rei, quem? Salomão, e todo o povo ofereceram sacrifício diante do Senhor Yahvé. Olha, ofereceram ao rei em sacrifício 22.000 bois, 120.000 ovelhas. Pense, 22.000 boi. É boi com força, é carne com força. Nós temos um Deus que não aceita. Levítico capítulo 22, verso 17 ao verso 33. Os israelitas começaram a ficar relaxados, e começaram agora a trazer um animal com testículo machucado, começaram a trazer animais com berne, animais com impinge, animais com a orelha caída. Tá, mata aí. E o sacerdote, meio que negociando o esquema, começaram a sacrificar animal de todo jeito. Aí Deus levanta para Moisés e diz: de jeito nenhum, não quero animal que seja com defeito. Um animal que está sendo sacrificado para mim é uma exigência dele, porque tem que perguntar para ele. Por que ele assim exigiu? Porque tem que ser perfeito. Se nós pegarmos o livro de Malaquias e outros profetas, vai dizer que o sacerdote estava corrompido e agora estava fazendo de todo jeito, de toda maneira. E aí o próprio Deus diz: não é assim que funciona a coisa.
Ezequiel 43, nós lemos, verso 43, 23 a 24. E acabado de purificá-los, oferecerá um bezerro sem mancha, e um carneiro do rebanho sem mancha ou sem defeito. Eu oferecê-los-á perante a face do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles. O que é para nós entendermos quando Jesus Cristo diz: vós sois o sal, vós sois responsáveis para que o Senhor Deus receba pessoas que agora Paulo vai dizer lá na sua carta aos Romanos, quando diz: nós somos os sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o culto racional, e é por isso que nós temos que chegar às pessoas com a nossa influência, temos que chegar diante das pessoas com a nossa incorruptibilidade, para que de fato essa pessoa seja agora cada vez mais conservada, porque ela passa a ser agora um sacrifício vivo, para que o Senhor receba as suas ações de graças. Tudo que fosse oferecido ao Senhor tinha que ter o sal. Nada no templo poderia faltar o sal. Jesus então olha para os seus discípulos e diz: vós sois o sal. E aquilo na cabeça deles era perfeitamente normal. E nós, claro, trazemos para os nossos dias que a influência e etc., como eu acabei de citar aqui também, que pode ser aplicado, não tem problema nenhum. Mas a visão de sal, quando os sacerdotes faziam, dizendo: vocês são sacerdotes agora, de uma nova aliança, de uma aliança feita no sangue de Jesus Cristo. Vós sois os agentes indispensáveis para que a incorruptibilidade e a preservação aconteça. Vós sois o sal. E por falar nisso, vós sois, é plural. Perceba no texto 5:13. Você, vós sois o sal da terra. Ele está falando sobre um corpo coletivo dos crentes. Você não coloca um grão, vou pegar um grão de sal grosso, vou botar sal grosso, churrasco, né? Bote lá, bote um sal grosso num pedaço de picanha, de alcatra, sei lá, a parte da carne, bote um pedacinho, uma pedrinha de sal grosso, espera ela fazer o resultado. Ela pode fazer um resultado naquele partezinho ali, próximo ali, que ela fica restrita. Então só funciona em combinação com outras peças de sal, outros grãos de sal, muitas pedras, muitos grãos de sal. Ele então se refere ao coletivo. É por isso que ele diz: vós sois, você e eu, nós somos um corpo coletivo. É por isso que nós não podemos viver distante um do outro. É por isso que Satanás coloca constantemente dificuldade na comunhão e na coinonia da igreja. Ele fica disseminando ideia para que o irmão fique de um canto, outro fique de outro, outro fique de lá, outro fique de cá, porque ele sabe, quando nós nos reunimos de fato e de verdade, causamos um verdadeiro sal, ou um verdadeiro salume, um saleiro que seja na vida das pessoas. Então nós temos que estar juntos, causando a diferença. E o sal, ele serve para ter esse efeito. Sal coletivo. Entende sobre isso? Não é suficiente estar sozinho nisso. Temos que fazer isso juntos. O poder de ação do sal é coletivo. Mas ainda, a ideia não é: por favorzinho, seja sal. Por favorzinho, seja sal. Ele está dizendo: vós sois o sal da terra. A única questão é se eu estamos salgando, se nós estamos produzindo a incorruptibilidade, se estamos produzindo na vida das pessoas a ação de conservação. A pergunta que Jesus está fazendo é: você tem gosto? Você tem gosto? Ou você é insosso? Você tem tido gosto? Você tem causado gosto? Você tem causado algum tipo de ação na vida das pessoas? Portanto, nosso Senhor conecta, observe isso, a grande bem-aventurança através do versículo 12, nós lemos, com a responsabilidade do versículo 13.
uma grande bem-aventurança. Bem-aventurados sois vós, porque sendo perseguidos, vocês têm que influenciar, vocês têm que salgar, vocês não podem se corromper de forma nenhuma. Quando Jesus então diz isso, vós sois o sal da terra, ele poderia ter pensado em muitas coisas. Ele poderia de fato ter dito, acho que devemos, os discípulos, vós sois o sal da terra. E os discípulos disseram assim, mas olha, então nós devemos ser divinos? É isso que o Senhor está dizendo? Nós somos divinos, Jesus. Ou quem sabe, de repente, vocês têm que dar sabor, tempere a vida das pessoas. Ou de repente, vós sois a cura do mundo. Eles podem ter pensado isso quando Jesus Cristo diz o sal, porque o sal tinha um poder também de curar, de passar nas feridas, enfim. Mas eu acho que devemos também fazer o mundo, de repente eles acharam, sedentos, terem sede de Deus. Isso tudo tem a ver com a história, tem dificuldade nenhuma, mas eu penso que Jesus Cristo está simplesmente dizendo para esses discípulos dele, vós sois o cloreto de sódio, vós sois aquela substância que trará a permanência, que não permitirá que haja corrupção. Se você é o sal da terra, você é o agente de transmissão da obra redentora da cruz. Você está envolvido no plano universal da salvação dos eleitos de Deus. Então você está em uma aliança de sal, a aliança eterna por meio do sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus olha para os discípulos, diz, vós sois o sal. O principal motivo, a principal vocação, chamado, que ele dá com isso, é para sermos os conservantes. Os conservantes. Preservamos o mundo de se corromper completamente. Na presença deve condenar, a nossa presença, ela deve condenar a apostasia. A nossa presença deve afetar a maneira como as pessoas pensam sobre o aborto, sobre o homossexualismo, sobre tantos assuntos que estão na moda, criação de filhos, sobre divórcio. A nossa presença, ela tem que de fato afetar, porque nós olhamos para esse mundo como se fosse um grande pedaço de carne, e aí está o envio, a vocação, o chamado de cada um de nós. Aonde você colocar suas mãos, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós temos que ter o cuidado para não causar mau testemunho, porque as pessoas precisam dizer, vejo naquela igreja presbiteriana, uma igreja séria, de crentes sérios, de casais sérios, de filhos sérios, incorruptíveis. Não vejo mentira na boca dele, não vejo mentira na boca dela, porque a boca daquela pessoa é temperada com sal. E diz Paulo sobre isso, também faltaria-nos tempo para descrever. Então estamos aqui para prevenir a corrupção. Os sacerdotes, eles esfregavam sal sobre o animal esquartejado, esperando o momento que aquela pessoa fosse entregar sua oferta sobre o holocausto, sobre o propiciatório. E ele tinha que aguardar o momento. Mas ele esfregava o sal na carne, só esfregava para que saturasse e a preservasse. E quando Cristo diz assim nesse mês da família, eu preciso esfregar mais sal na minha família, eu preciso olhar para áreas específicas do meu casamento e esfregar mais sal, claro, não literal, mas espiritualmente falando, porque é o conservante da moral, do caráter que nós precisamos e da ética cristã, que nós precisamos tanto passar para as outras pessoas. E essa é a ideia principal. Somos antissépticos no mundo. Existe uma aliança de sal em andamento. Você e eu somos responsáveis. Jesus olha para nós e diz assim, vocês agora estão com a responsabilidade. Se vamos retardar a corrupção do mundo,
com o sal em nossas vidas, que as nossas vidas não podemos viver de maneira que o mundo vive. Nós simplesmente não podemos fazer isso. Temos que estar no mundo, esfregando na sociedade o nosso ponto de vista. E é por isso que nós temos que conhecer a Bíblia, para que quando você, pelo amor de Deus, abrir a Bíblia e diz assim, eu acho que é assim, não acha não. Você não pode achar, porque achar é a mãe de todos os erros. Só pode achar uma pessoa que não tem certeza, porque eu acho que é assim. Ainda fala assim, eu acho que é assim. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz, é sal. A Bíblia fala sobre esse assunto, isso é sal. A Bíblia fala sobre esse assunto, é sal. Você está simplesmente colocando na cabeça da pessoa brasa e mais brasa. Eu simplesmente sinto que a igreja tem que estar no mundo e tocar o mundo, mas não ser parte do mundo. Nós temos isso como missão. O sal era a maneira de desacelerar os efeitos corrosivos do tempo naquele pedaço de carne. Era usado em carnes, em peixes, para longas distâncias, conservantes, até a volta de Cristo. Tem que ter amor neste mundo, até a volta de Cristo. Tem que ter fé neste mundo. Nós temos que, de fato, como o próprio Lucas vai descrever, capítulo 18, será porventura, quando vier o Filho do Homem, porventura será fé na terra. Sim, Senhor, achará, porque no que depender de mim, eu como sendo um homem, uma mulher, feito de baixo, estruturado sobre essa grande aliança de sal, eu passo então a dizer, Senhor, no que depender, eu estarei firme com a minha fé, a minha família guardada, alicerçada em fé, em amor, pela santa palavra. Será que quando o Filho do Homem voltar, haverá santidade? Teremos casamentos consagrados, teremos famílias alicerçadas no santo proceder da santa palavra de Deus. E é isso que Jesus Cristo está dizendo, gente. Há um percurso longo ainda. Quanto tempo nós não sabemos? Quantas horas nós não sabemos? Quantos meses nós não sabemos? Mas uma coisa eu digo, a minha fé ela está sim incorruptível. O meu amor para com Cristo e para com a minha família, para com os meus irmãos, para com o Evangelho está tomada pela incorruptibilidade. Por mais que Cristo demore, eu estarei sempre sendo fiel, zeloso. Não permitirei que a corrupção, que a decomposição, que essas ações venham a causar algum tipo de dano na minha vida espiritual. Meu casamento está consagrado e eu preciso lutar contra esta ação de decomposição, porque eu tenho que ser o conservante. Meu casamento, eu volto novamente a frisar, minha família como um pedaço de carne, meu casamento, a minha igreja, e nós somos o sal que está sendo espalhado, esfregado, para que ela possa durar mais tempo, até Jesus Cristo voltar. Mas eu não quero apenas para a minha família. Eu olho para a família do meu vizinho e falo, eu tenho que botar sal também ali. Ele vai e bota sal lá. Ele olha para a família do irmão, bota mais sal. E vai botando sal para que esteja sendo esticado o máximo que puder. A decomposição esteja sendo protelada o máximo que puder. Os bons costumes. Jesus nos chama para sermos o sal. O sal não se corrompe mesmo em contato com a corrupção. Pega um pouco de sal, esfrega numa carne já estragada. De repente com cheiro, ele vai tentar de alguma forma ali, mas ele não vai perder o sabor do sal. Se você botar a ponta da língua, você vai sentir o gosto do sal. Claro que você não vai comer essa carne. Mas o sal está lá mesmo, tomado naquela substância que esteja ali já estragada. E desse ponto deve ser nós, servos do Senhor Jesus, no meio dos maus, precisamos sermos bons. No meio dos injustos, precisamos ser justos. No meio dos iníquos, precisamos ter justiça. Prudentes no meio dos insensatos. Altruístas no meio dos egoístas. Virtuosos no meio de todos os vícios. Se misturado ao açúcar,
esta fica salgada, mas o sal não se torna doce. Vira um soro caseiro, como nós podemos dizer. Jesus faz uma segunda observação, e aqui eu acho muito mais séria. Quando ele diz, vós sois o sal da terra, ponto e vírgula. Ora, cuidado, tenha muito cuidado para que o sal, para que o sal não seja insípido, como lhe restaurar o sabor, para não nada mais presta, a não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O grande problema é uma igreja que seja sem graça, insípida, sem sabor, sem qualquer tipo de ação para coibir a corrupção. E Jesus Cristo chama a atenção nessa parte B, dizendo, cuidado, não seja insípido. E o que significa insípido? O sal se tornando sem qualquer tipo de influência. Levando então em consideração que o sal é uma referência à obra sacrificial, o plano da salvação, e os discípulos são representantes dessa aliança, os proclamadores do Evangelho, os anunciantes da morte de Cristo. Entendeu tudo isso? Quando você se torna insípido, quer dizer que você não tem mais compromisso com nenhuma dessas temáticas teológicas. Se tornar insípido é deixar essa aliança, pouco importa. Ser insípido é negar a obra redentora de Jesus Cristo, é ter vergonha de confessar o nome do Messias, do Senhor Jesus Cristo, é se tornar cada vez mais uma pessoa distanciada, mais conformada com o mundo. Quanto a sua influência, o que acontece quando você passa? O que acontece quando você chega num determinado lugar? As coisas mudam ou eles continuam falando que se eles lhe conhecem como cristão, servo do Senhor Jesus Cristo? Eles mudam o que estão falando. Deus nos transformou de parte de carne corruptas, uma parte ou que estávamos em um processo de corrupção, decomposição, fedorentas, lamaçal do pecado, como Paulo vai descrever, imundos de fato e de verdade, para ser o sal que pode preservar muitas vidas neste mundo. A influência do cristão na sociedade e sobre a sociedade depende da sua diferença e não da sua, de fato, da sua identidade. Nós temos que ter, de fato, uma diferenciação. Diferentes. Søren Kierkegaard foi um filósofo dinamarquês. Eu concluo aqui, irmãos. Ele diz uma história, ele sendo teólogo e filósofo dinamarquês, século XVIII, ele deixa então essa parábola escrita nos seus autos, nos seus livros. Ele que teve algumas dificuldades com a sua igreja para criticar a igreja luterana da qual ele fazia parte ali na Alemanha, ou pelo menos naquela região ali. Ele diz então que um circo foi armado nas proximidades de uma cidadezinha dinamarquesa. E logo na primeira apresentação, quando todos os artistas já estavam prontos, vestidos, todo mundo com seus aparatos, com as suas roupas, de repente alguém esqueceu lá uma vela acesa e começou a pegar fogo no circo. Então o dono do circo mandou o palhaço, vestido de palhaço, para avisar as cidades, para vir ajudar a apagar o incêndio. Porque o fogo, certamente, naquele instante, essa área está entrando em decomposição. E a igreja do Senhor diz assim, no que for servido ao Senhor, nós vamos ter um controle natalício aqui, na natalidade na nossa casa, mas no que deve depender do Senhor, nós vamos ter pelo menos aí uns 4 ou 5 filhos. Os mais novos aí se empolguem. A igreja agradece. Nós não podemos, ouvi um amém aí, tá? Nós não podemos permitir que áreas específicas daquilo que Deus abençoou, e o mundo olha como se fosse algo podre, algo não tão desejado. Filho é bênção, irmãos. Filho nunca será algo ruim. Dá trabalho, sim, mas como nós temos que jogar sal nessa área também. Filho é bênção.
casamento é bênção, família é bênção do Senhor. Jogamos o sal para que estas áreas e tantas outras sejam conservadas em Cristo Jesus. E esse é o desafio, nosso desafio, sermos cristãos no mundo para torná-lo mais justo, mais humano e menos cruel. A nossa presença precisa inibir a ação do pecado e da decomposição. Nós temos que ser incorruptível. Tome cuidado quando chegar alguma situação que você precisa dizer: estamos aqui R$50, estamos aqui R$10. Para entrar no jogo do sistema, não faça. Quer me multar? Me multa. Pode me multar. Mas eu não faço o jogo do sistema. Por que você não aceita? Porque eu sou crente em Cristo Jesus e não vou permitir que esse tipo de coisa seja feita nos meus olhos e não ficarei calado. A conclusão que eu chego, meus irmãos, assim, quais as implicações que o texto nos mostra? Os discípulos são fundamentais para este mundo, sem o qual ele não funcionará plenamente. Os discípulos de Jesus devem preservar a palavra bíblica, vivendo de forma integral esse evangelho, apontando os princípios e valores da criação do nosso Deus, mostrando de fato a queda, mas também a redenção em todas as áreas humanas. Devemos buscar fazer a diferença na sociedade, na cultura, a diferença lá no nosso trabalho, enfim, em todos os aspectos da nossa vida. Não há um só centímetro quadrado em que o cristão não deve exercer o seu toque, a sua diferença, o seu toque incorruptível. Diante do quadro exposto para nós, áreas específicas, nós temos que tocar e dizer: esfrega o sal para preservar o quanto for possível. Aliança é de sal, mas será que os nossos princípios e práticas têm temperado a vida das pessoas ao nosso derredor? Somos responsáveis pelo retardo da deteriorização, da desintegração dessa carcaça apodrecida chamada de humanidade. E é uma briga constante para que o mundo seja mais humano, e o mundo está sendo mais egoísta, mais olhando para o seu umbigo. E a esperança deste mundo está assim sobre seus ombros, sobre os meus ombros, sobre a igreja de Cristo Jesus. É quem monta muitas clínicas de recuperação e não tem um centavo do governo. É quem monta muitas, sai dando nas ruas dos grandes centros, distribuindo muitas marmitas sem buscar um único centavo do governo. É quem faz toda a diferença, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a única restrição no mundo. Nós somos a única restrição no mundo, conforme a palavra do Senhor nos ensina. Nós somos templo do Espírito Santo. Onde o Espírito Santo de Deus habita, não há algo podre, não pode ter nenhum tipo de contaminação ou de contaminantes. Por isso é que diz: vós sois o sal da terra. Preserve, conserve, coloque-se na sua vida e na vida das pessoas como verdadeiros conservantes, lutando contra todo e qualquer tipo de corrupção. Sejamos os incorruptíveis desse mundo de meu Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Jesus, porque responsabilidade é muito grande. O Senhor colocou a sua igreja para fazer a diferença nesse mundo, Pai. E nós precisamos fazer, salgar, influenciar, fazer, ó Deus amado, com que o que já está ruim não continue a ficar pior, mas que seja melhorado. Nossa função é melhorar, Senhor Deus, os casamentos, as famílias, a cidade. Senhor Deus, a vida dos jovens. Precisamos ser sal fora do saleiro, Senhor. Nos ensine, nos dê condições de sairmos desse saleiro para fazermos, ó Deus amado, o nosso papel de conservação daqueles que estão próximos de nós. A cidade de Utinga é o nosso campo missionário, Pai. Por isso nós precisamos causar a incorruptibilidade nessa cidade. Lutar, Deus amado, com o nosso pouco
grupo ou com esse número pequeno, Senhor, que somos, mas fazemos a diferença onde quer que nós estejamos. Muito obrigado. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Recebeis a bênção, querido, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Espírito repouse sobre vós, povo santo, amado e escolhido, aí para os céus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, queridos. Estamos encerrados.